Nosso tema, como Deus fala conosco. Já paramos para pensar como Deus fala conosco? A primeira coisa que vem à nossa mente é um profeta falando daquele jeito bonito, simpático, não é isso? Quando Deus fala conosco, o que nos vem à mente é exatamente o profeta falando. Mas, se nós olharmos na palavra de Deus, são muitas as formas usadas pelo Senhor para falar conosco, para trazer a revelação da sua palavra, para nos ensinar, nos guiar, para que nós possamos andar pelo caminho correto, pelo caminho que lhe é agradável. E hoje o nosso objetivo é observarmos alguns desses aspectos, a forma que Deus fala conosco, para que possamos estar atentos e aprendermos cada vez mais do Senhor e como Deus quer agir na nossa vida. Nós vamos ler o texto de Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas, nesses últimos tempos, Ele nos falou por meio do Seu Filho. Foi Ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas, e foi por meio dele que Deus criou o universo. Esse texto, irmãos, é um testemunho a respeito de Cristo Jesus. O texto diz que no passado o Senhor falava com os seus através dos profetas, mas que nesses últimos tempos o Senhor havia levantado o seu Filho para que através dele a palavra fosse exposta. E glórias a Deus pelo levantar-se de Cristo Jesus, porque hoje nós temos acesso à palavra e tudo isso é em razão da vida de Cristo Jesus e da sua vinda como Messias, tão esperado, porém quando veio, tão negado, tão rejeitado e tão condenado, não é verdade? São as coisas que acontecem nessa vida da gente, mas glórias a Deus por isso. Vamos orar, irmãos. Deus de amor, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia. Queremos pedir que tu venha nos dar a paz nesse lugar, Senhor, a alegria de estarmos na tua presença e que hoje saiamos daqui felizes, porque certamente o teu Espírito há de testificar aos nossos corações. Queremos clamar a Deus que tu venhas nos abrir o entendimento, abrir a nossa compreensão. Oh Deus, dá-nos discernimento para que todas as nossas atitudes sejam para a tua honra e para a tua glória. Deus amado, cuida de nós. Abençoa-nos, é o que nós pedimos em nome do teu Filho Jesus, amém, Senhor. Irmãos, esta é a verdade do nosso Senhor e Salvador Jesus para as nossas vidas. É Ele que fala conosco e Ele traz a revelação da palavra que nós precisamos meditar e guardá-la no fundo de nosso coração, amém? Deus, em sua infinita bondade, sempre se revelou à humanidade. Cremos em um Deus que fala conosco com a sua palavra, e com a sua palavra criou todas as coisas. Glórias a Deus por isso. Deus, em sua infinita bondade, amados, Ele sempre se revelou à humanidade. Quando nós lemos ainda lá no Gênesis, vamos ver o Senhor se revelando à humanidade. Vamos ver o Senhor se revelando àqueles que observavam a sua palavra. No decorrer da história, o Senhor se mostra àqueles que são fiéis. Nós cremos em um Deus que fala conosco e com a sua palavra criou todas as coisas. A Bíblia diz que tudo veio à existência através da palavra do Senhor. O Eterno nada fez, excetuando o homem, nada fez, apenas falou. Que haja isso, que haja aquilo, que venha a existência isso, que venha a existência aquilo. E as coisas se formaram do nada para a honra e para a glória dele próprio. No entanto, o amor do Senhor se manifestou desde o início para conosco. Haja vista que o Senhor colocou as suas mãos no barro e moldou o homem. Fez, na verdade, um boneco. No barro fez um boneco. Ele soprou nas narinas e nós viemos à existência. Isso é a demonstração do amor do Senhor para conosco, da sua multiforme graça, do seu cuidado para com as nossas almas. E nós precisamos estar atentos a este cuidado que o Eterno tem para com as nossas vidas e procurarmos cada dia mais vivermos a verdade que Ele tem para cada um de nós. Irmãos, quando Deus criou o homem e a mulher, o Senhor ia todos os dias conversar com eles. Oh, que bênção, não era verdade? Amados, era maravilhoso demais. É impossível até imaginarmos essa conversa entre Adão e Deus, entre Eva e Deus. Haja vista que ambos estavam
estavam num nível muito elevado em relação ao nosso nível. O Senhor, no seu poder, na sua soberania, Adão e Eva criados à imagem do Senhor. Nós somos hoje a imagem do Senhor também, só que nós somos distorcidos, a nossa vida foi distorcida pelo pecado e nós não podemos e não temos como representar ou refletir a majestade do Senhor em nosso dia a dia. No entanto, Adão e Eva, eles tinham a oportunidade de conversar, entre aspas, face a face com o Senhor. Ali, conversava com o Criador. Certamente era maravilhoso demais. Isso também nos dá, irmãos, que Adão e Eva eram extremamente sábios, a ponto de dialogar com o Senhor, ter alguma coisa para falar com o Todo-Poderoso. Adão e Eva, com certeza, eles eram sábios, já visto que foram criados à imagem do Todo-Poderoso. No entanto, a partir do momento que eles pecaram, nós vemos que se esconderam do Senhor. E nós temos visto, irmãos, que o homem hoje, em nossos dias, em consequência do pecado, procura esconder-se do Senhor, procura esconder-se no Todo-Poderoso, atrás de uma série de práticas, atrás de uma série de situações, e nós não podemos aceitar isto de forma alguma na nossa vida. Quando nós erramos, é preciso que nos acheguemos ao Todo-Poderoso e que a Ele confessemos o nosso pecado, para que aquela comunhão que o Senhor quer que tenhamos com Ele seja restabelecida para a sua honra e para a sua própria glória, porque tudo é para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, amados? Que nós possamos estar atentos ao falar do Senhor, porque Ele está pronto a falar aos nossos corações, e nós precisamos estar com os ouvidos abertos. Nesse aspecto, irmãos, os ouvidos abertos é um coração sensível, um coração purificado, um coração lavado, um coração rendido ao Criador. Se não for dessa forma, nós não vamos conseguir ouvir o nosso Senhor e Salvador. Primeiro ponto, Deus fala através da natureza. Oh, glórias! Como Deus fala conosco? Ele fala através da natureza. Salmo, capítulo 19, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Irmãos, tudo quanto nós vemos, com certeza, é a manifestação da glória do Senhor. Se chove, entenda como a manifestação da glória do Senhor, o seu amor para conosco. Se temos sol, da mesma forma, é o Senhor que marca as estações e que faz que as coisas venham no tempo certo para que o seu nome seja honrado e seja glorificado. Precisamos estar atentos a isso, irmãos, porque é possível ver o falar de Deus nessas coisas, a manifestação do amor do Senhor nessas coisas, para a honra e para a glória dele mesmo. Deus criou a natureza e a usa para falar com a humanidade. Em diversas situações, Deus usou elementos da natureza para falar com a humanidade. Por exemplo, o dilúvio, onde a chuva foi a manifestação da palavra de Deus anunciada a Noé. Gênesis capítulo 7, versículos 17, vocês podem conferir posteriormente. O dilúvio, irmãos, ainda lá na pré-história da humanidade, tempos muito antigos, ali o Senhor falou com a humanidade, o Senhor mostrou o seu poder, mostrou a sua glória através do dilúvio. E hoje ainda os cientistas colocam em dúvida, foi um dilúvio localizado, foi um dilúvio total, enfim, foi global ou não. Mas como é que nós podemos fazer um dilúvio localizado? A água não fica em pé. Se existe água, ela escorre para os lados. É impossível fazermos um dilúvio localizado. Foi apenas numa região, mas amados, até os mais altos montes foram cobertos. Se os mais altos montes foram cobertos, isso quer dizer que a água escorreu para um lado e para o outro, consequentemente. Não é assim? Eu não sei de onde tiram essas coisas, mas tem muita gente que crê que o dilúvio aconteceu apenas numa região lá do Oriente Médio, quando na verdade nós temos até situações que mostram que esse dilúvio foi global. Quando você olha em algumas regiões que você encontra sinais que houve mar, no Nordeste, por exemplo, no sertão nordestino, há locais que você encontra restos de animais que são comuns ao mar, como esses restos no meio do sertão.
Isso é porque um dia tudo estava cheio, tudo estava completo, repleto de água. Com certeza Deus fala conosco através do dilúvio, e falou no passado e fala ainda hoje. Letra B, a sarça ardente de onde o Senhor chamou Moisés. Êxodo capítulo 3, versículo 2. O Senhor falou através da natureza, Ele usou aquela árvore que resplandecia. Não é possível determinarmos como era a sarça ardente. Se ela estava em chamas, se era uma árvore brilhante, enfim. Não há uma definição, até porque a Bíblia não vai muito à frente em relação a isso. Apenas diz que era uma sarça ardente, uma espécie de arvoredo que estava com as suas folhas aparentemente em chamas. Através daquilo ali, o Senhor estava dando um sinal para todo aquele povo. E aqueles que ouviram a Moisés, ouviu o Senhor através da sarça, foram abençoados e foram conduzidos e experimentaram o poder do Senhor. Deus fala através da natureza. A estrela que anunciou onde estava Jesus aos magos é a letra C. Mateus capítulo 2, versículo 10. Irmãos, a Bíblia diz que apareceu uma estrela que conduziu os magos até o local onde Jesus estava. Quando você olha pelo aspecto científico, é incrível esse relato. Porque isso mexe com todo o cosmo, mexe com todo o universo. É quase impossível que isso aconteça de forma natural, mas sim o Senhor que guiou para que, através daquele exemplo, através daquela situação, os magos, aqueles que estavam ali pastoreando as suas ovelhas, pudessem ter certeza absolutas do nascimento de Cristo Jesus e, através deles, tivessem o caminho para chegar até onde Jesus estava. Amados, é o mover do Senhor, é o mover. Letra D, a pomba que desceu sobre Jesus como símbolo do Espírito Santo. Mateus 3, versículo 16. Diz a Bíblia que uma pomba desceu, um símbolo do Espírito Santo. E nós temos tantos outros exemplos, tantos outros que nós não citamos, até porque o tempo é curto. Mas poderíamos falar da mula de Balaão, por exemplo, entre outros tantos, que são elementos da natureza que foram usados pelo Senhor para falar ao seu povo, para testemunhar ao seu povo. Portanto, queridos, estejamos atentos àquilo que está ao nosso redor, porque muitas vezes o Senhor está falando conosco nas coisas pequenas, porém nós estamos esperando só nas coisas que nós consideramos grandes. Mas o que é grande? Grande é o falar do Senhor. Isto que é grande, amados, não a sua manifestação, não a forma usada, mas o falar do Senhor. Esta sim é grande e precisamos estar atentos a esta voz, a voz do Todo-Poderoso. Como Deus fala conosco? Número 2, fala através dos anjos. Essa é a parte gostosa. Anjo aqui, anjo acolá, anjos descendo, anjos voando, é o templo cheio de anjos. Eu vi um anjo alado, bonito, resplandecente. Enfim, histórias de anjos é que não faltam. Mexe com a gente, não é verdade? Ah, eu vi um anjo, um anjo. Certamente, amados, existem, são reais e são usados pelo Senhor também, com certeza. É certo que existe muita gente sonhando com anjo também, com certeza. Há muitos que estão aí, que estão até inventando histórias para que elas fiquem um pouco mais bonitas e colocam um anjo dentro, para dar um charme maior nas suas visões e essas coisas todas aí. Mas com certeza os anjos, eles estão a serviço do Senhor em favor do homem. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Esta é a função dos anjos. Eles são espíritos ministradores que estão à disposição do Senhor, ali, prontos para serem usados e para fazer aquilo que o Senhor quer, para manifestar a sua glória, manifestar o seu poder diante dos homens. Amém, amados? Com o tempo, Deus sentiu a necessidade de enviar mensageiros à terra para falar com o ser humano. A palavra anjo significa mensageiros. Letra A. O Senhor enviou anjos a Abraão para anunciar o livramento de Isaque. Quando você lê Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 11, ali no Monte Moriá,
Estava Abraão pronto a sacrificar a Isaque. Mas no momento do sacrifício, apareceu um anjo enviado pelo Senhor e disse que o Senhor tinha novos planos, que o Senhor tinha planos tanto para Abraão quanto para Isaque. O Senhor com certeza envia seus anjos a falar conosco. Letra B, enviou anjos para falar a Maria, para anunciar o nascimento de Jesus. O contato que Maria recebeu do Senhor foi através de anjos. Está em Lucas capítulo 1, versículo 18. Foi o contato, foi o meio que o Senhor usou para manifestar a Maria que ela seria mãe do Messias. E certamente Maria teve uma experiência grandiosa, muito grandiosa. Letra C. Jesus foi confortado por anjos no deserto quando foi tentado. A palavra de Deus afirma de forma clara que após a tentação Jesus foi acolhido e os anjos vieram e cuidaram do Senhor. Mateus capítulo 4, versículo 11. E ainda, letra D, as mulheres no túmulo de Jesus e os anjos anunciaram a ressurreição. Mateus capítulo 28, versículo 5. As mulheres sempre em evidência na palavra do Senhor, por incrível que pareça. No Novo Testamento, a manifestação do Senhor, ela foi mais presente na vida das mulheres do que dos homens, pelo menos naqueles que ficaram registrados na palavra. As mulheres tiveram a honra de cuidar de Cristo Jesus, de zelar pelo Senhor, de encontrar o seu túmulo vazio, enfim, elas tiveram a oportunidade de ver a glória do Pai eterno. E vemos, amados, que os anjos foram usados pelo Senhor para falar aos homens. Nós, certamente, podemos também ter experiências com os anjos, não tão comuns quanto no tempo passado, mas é possível que o Senhor se manifeste a você através do mensageiro, através dessas entidades espirituais. No entanto, não cabe a nós ficarmos correndo atrás de anjos. Não é para isso, irmãos. Dia desses, queridos, eu vi algo interessante na televisão. Havia um camarada dizendo que se o anjo da guarda estivesse fraco, eles estariam prontos para mudar o anjo da guarda das pessoas. Isso mediante algumas ofertas e outras coisinhas mais. Como, amados? Isso não existe. Isso é heresia. Os anjos são enviados pelo Senhor. O anjo da guarda com certeza existe. É aquele que cuida de nós, que o Senhor envia para nos guardar, nos proteger. Porém, o nosso contato não é com o anjo, mas é com o Todo-Poderoso. Eu não sei se o anjo da guarda está comigo desse lado, ou atrás, ou até se ele está neste lugar. Não sei, não faço a menor ideia. Não me cabe essas questões. Isso não me importa. O que importa-me é o cuidado do Senhor para conosco. E nós precisamos ter cuidado, irmãos, com tudo aquilo que é falado, que foge dos princípios da palavra de Deus. O Senhor, irmãos, quando Ele fala e honra a sua palavra. Se a palavra falada pelo profeta hoje, se ela contesta a palavra de Deus, se o profeta contesta a palavra de Deus, certamente ele não está sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, certamente não está sendo usado. O Senhor não está para mudar a sua palavra. O Senhor pode até complementar a sua palavra, Ele pode até te dar novas palavras, nunca, jamais, palavras que irão contrariar, que irão de encontro à sua palavra que nos é revelada através da Bíblia. Amém? Ficamos atentos a isso, irmãos. O apóstolo Paulo disse que se até um anjo vier falar diferente do Evangelho, devemos recusar. Se aparecer um anjo para vocês, vem aqui encarnado, bonitão, aquela coisa toda, reluzente, e se ele começar a pregar um evangelho ou fazer afirmações que contrariam as afirmações, a verdade que está nesse livro, você pode chutar, pode amarrar, pode expulsar, que é demônio. Haja vista que o Senhor não envia, irmãos, não enviará de forma alguma um anjo para contrariar a sua palavra, de forma alguma. É preciso muito cuidado com as revelações dos últimos tempos. Há profetas que têm como mentor um anjo. Eu já ouvi alguém que disse que recebe as revelações de um anjo. Ah, eu recebo as revelações de um anjo. Irmãos, isso é coisa do cão. Quem nos revela é o Espírito Santo de Deus.
As revelações procedem do Senhor. Anjos não têm poder para trazer esse tipo de revelação para nós. São apenas enviados pelo Senhor para trazer o recado. Amém? Nós precisamos tomar cuidados com as ilusões, pois o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Paulo fala uma coisa muito interessante. O nosso culto precisa ser racional. Isso significa que o nosso culto precisa ser planejado, precisa ser feito com sabedoria, com inteligência. E às vezes nós temos visto o culto irracional. O culto irracional fere os ouvidos de Deus que é racional. Nós precisamos ter muito cuidado com aquela história que se tem muito grito é muito poder, se tem muito barulho é muito poder. O apóstolo Paulo já fala a respeito do dom de língua, que se todos falarem línguas, como pode aquele que não tem o discernimento ser edificado? Não é assim? Então nós precisamos estar atentos a esta realidade. E o apóstolo Paulo fala de forma clara a respeito do dom de línguas em 1 Coríntios capítulo 14, e nós podemos e devemos conferir. Nós podemos e devemos conferir. Amém? Como Deus fala conosco? Como Deus fala conosco? Deus fala através de sonhos e visões. Oh glórias! Sonhos e visões. Jeremias capítulo 23, versículo 28. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Queridos, é muito comum nós ouvirmos as pessoas falarem: eu sonhei com isso, eu sonhei com aquilo. Me dá a revelação do sonho. O que significa isso? O que significa aquilo? Irmãos, quando nós temos um sonho de Deus, nós vamos amanhecer o dia convictos. O Senhor falou comigo. Olha só, quando o Senhor fala conosco, não resta-nos dúvida. O Senhor fala-nos de uma forma em que a certeza, que a convicção é real, irmãos. Se você tem um sonho de Deus, você não vai ficar em dúvida: será que Deus falou comigo? Será que é de Deus? Não, você terá convicção, porque o Espírito Santo que habita em você há de testificar. Testificar, irmãos. E o maior revelador de sonhos é o Espírito Santo de Deus. Se você recebeu um sonho, se você sonhou com alguma coisa, e se você tem aquela convicção que é de Deus, mas você não entendeu, não corra por aí buscando um profeta para revelar, mas coloque teu joelho diante de Deus e fala: Senhor, tu falaste comigo no sonho, me dá agora, dá-me agora a revelação, dá-me o discernimento, porque o Senhor não te deixará sem esse discernimento. Amados, essa história dos sonhos e visões é um tema complexo, muito complexo na igreja. Tem muitos que estão fazendo toda uma base doutrinária em cima de sonhos e visões. Mas a nossa base doutrinária é sobre a palavra, e a palavra é o verbo, e o verbo é Jesus. Queridos, nós não precisamos que o Senhor nos dê um sonho ou uma visão para nos ensinar o caminho. Nós não precisamos disso. E se você busca isso: Senhor, qual atitude tomar, o que fazer, dá-me um sonho ou uma visão ou coisa parecida. Se você fica buscando essas coisas, é porque a tua comunhão com o Senhor, ela está num estado estremecido. Ela está pequena. Não existe, talvez. Não existe, irmãos. Nós precisamos aprender a viver na dependência da palavra de Deus. O grande problema, queridos, que nós vivemos uma espécie de imediatismo. Nós vivemos um imediatismo. As pessoas querem hoje um evangelho para ontem. Eu quero uma bênção, mas eu quero a bênção para ontem. Eu quero, eu quero casar, mas eu quero casar ontem. Eu quero a prosperidade, mas eu quero ontem. As pessoas estão buscando, irmãos, dessa forma. É como se Deus tornou-se nosso empregado, tem que atender na hora.
a consequência desse imediatismo é essa busca pelos sonhos, pelas visões, pelas profecias, pelo contato com anjos. E o capeta sabe aproveitar as oportunidades. Ele sabe aproveitar as oportunidades. Irmãos, o inimigo de nossas almas não deixa passar em branco as oportunidades. Se você quer um anjo, ele te dá um anjo. Se você quer sonhos, ele te dá sonhos. Se você quer revelações, visões, você terá revelações e visões. Sabe por quê, queridos? As pessoas esquecem que o Senhor exige o coração santificado, purificado e dobrado aos seus pés. E se nós vamos com a vida totalmente impura, cheio de nós pelas costas, já ouviram falar a expressão nós pelas costas? Beleza, ótimo. As pessoas vão cheio de problemas, não querem saber de fato de Deus, mas querem a bênção do Senhor, e para receber essa bênção, fazem de tudo, atropelam a vontade do Senhor, atropelam a palavra. Ei, amados, aí o capeta com certeza olha e diz: opa, momento de agir. E age, e vem o engano, e as coisas dão erradas, e as pessoas ficam decepcionadas com Deus, por incrível que pareça. Nós precisamos estar atentos a essas questões. A história do casamento é muito complexa. As pessoas querem casar, mas não querem Deus no casamento, ou querem Deus como alguém que providencia casamentos. Irmãos, casamento só funciona quando ele é no joelho, na oração, na busca, na misericórdia do Todo-Poderoso. Aí você pode olhar: mas meu pai, minha mãe não é da igreja, não serve a Jesus Cristo e vive há 70 anos muito bem. Sim, se encontraram. Se encontraram. Isso acontece. Isso não quer dizer que tem a bênção de Deus. Se encontraram. Houve aquela, como dizem, a química, as coisas funcionam, a amizade, enfim. Mas isso não significa, irmãos, que é a mão de Deus que é o cuidado do Senhor. O cuidado de Deus só está naquilo que é dele, naquilo que é dele. Os sonhos que temos enquanto dormimos sempre é motivo de preocupação quanto ao seu significado assim que acordamos. Realmente os sonhos muitas vezes são uma forma de Deus falar conosco, nos preparando ou avisando do perigo. Para entender isso é preciso ter uma sensibilidade para discernir as coisas espirituais. 1 Coríntios 2, 13 e 14. Essa sensibilidade quem nos dá é o Espírito Santo de Deus. A vida precisa estar alicerçada no Senhor. Exemplos da ação do falar de Deus através dos sonhos. A. José sonhou que governaria sobre a sua família. José do Egito. Gênesis capítulo 37, versículo 9. O Senhor trouxe uma revelação para ele através dos sonhos. B. Paulo sonhou com o jovem macedônio, pedindo-o para pregar o evangelho na Macedônia. Atos 16, 9. Passa a Macedônia. Amém? C. Pedro sonhou com animais puros e impuros, quando o Senhor mandou que ele fosse até um pagão, um não-judeu. Ele recebeu do Eterno um sonho, e nela havia diversos animais impuros, e o Senhor falava: mata e come. Atos 10, do versículo 10 até o 15. Letra D. Daniel interpretava sonhos e interpretou a visão do rei Nabucodonosor. Daniel capítulo 5, versículo 12. Entre tantos outros exemplos. Nós não estamos dizendo que o Senhor não fala através dos sonhos. Sim, o Senhor fala através de sonhos. Mas, para que o Senhor fale conosco, nós precisamos oferecer o terreno preparado, pronto, para ouvirmos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Número 4. Como Deus fala conosco? Deus fala através da Bíblia. Irmãos, esta é a maior revelação que nós temos hoje. O Senhor fala através da natureza, sim, podemos ver e contemplar o poder do Senhor. Fala através dos anjos? Fala, alguns até conseguem receber de Deus essa revelação. Através dos sonhos e visões? Sim, fala. Mas nós temos nas nossas mãos a palavra de Deus,
a forma através da qual o Senhor fala e não deixa-nos dúvida. Não deixa-nos dúvida. Se você ler a palavra, o Senhor vai falar com você. Vai falar. Se você meditar na palavra, o Senhor há de falar, há de trazer a revelação e a direção para as nossas vidas. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Esta é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Irmãos, sem dúvida, a Bíblia é a palavra de Deus. Disso nós não temos dúvida. Não temos. Ela foi escrita num período de aproximadamente 1500 anos. 40 autores em média. Dentre esses, rei, pessoas simples, governadores, enfim, profetas. Uma série de pessoas que exerciam profissões diferentes, escreveram a palavra do Senhor no período de 1500 anos. Muito tempo, não é? É como se a Bíblia começasse a ser escrita hoje, no ano 2016, e fosse concluída no ano 3500. 3500. Esse foi o espaço, mas mesmo assim não houve contradição na palavra do Eterno. A palavra é uma só. Ela foi escrita em hebraico, aramaico e grego, mas principalmente em hebraico e grego. Nós precisamos valorizar a palavra, irmãos. É por isso que o Senhor diz que precisamos lê-la, meditar, nos encher com a palavra. Quando nós lemos a palavra, o Espírito Santo de Deus fala conosco, Ele traz a revelação. Mas há um detalhe, irmãos, para que você ouça o Espírito Santo de Deus falar, não é colocar uma Bíblia em cima de uma mesa e falar, Deus fala comigo agora e pá. Aí eu abri em Isaías capítulo 57, versículos 1 e 2. As pessoas direitas morrem e ninguém se importa. Os bons desaparecem e ninguém percebe. E o poder do mal que os leva embora. Mas eles encontram a paz. Os que vivem uma vida correta descansam em paz na sepultura. Se eu estivesse buscando do Senhor paz aqui, eu estava com uma revelação meio complicada. Não é? Ah, Deus, fala comigo, eu estou aflita, fala comigo, eu estou preocupado, fala comigo. Isaías 57. Os que descansam em paz na sepultura. Aí eu ia concluir que o Senhor ia mandar para a sepultura. O Senhor até fala nisso aqui. O Senhor já falou comigo através disso aqui. Mas não é, irmãos, uma roleta que você atira ou coisa parecida, não é. Você precisa ter o preparo. Tudo de Deus é com preparo. Não é de qualquer jeito. Você passou um dia sem nem lembrar de Deus, agora eu quero ouvir a revelação de Deus para a minha vida, vai lá a Bíblia, abre aí, aqui. Não, para com isso. Não é assim que funciona, gente, não é. A palavra de Deus não é um livro de adivinhações. Não é, e muitas vezes nós queremos que a Bíblia seja um livro de adivinhação e nós queremos a resposta para nossas perguntas. Aí, vou para a Bíblia, deixe-me ver qual a resposta. É uma espécie de adivinhação, não é? Não é assim que funciona, não é nesse aspecto. Já disse, o Senhor também fala dessa forma. Fala, nós não podemos dizer que não, mas ore, jejue e fala para o Senhor, fala comigo na palavra, fala. Você pode até abrir, o Senhor pode até falar, mas não vamos fazer de qualquer jeito, porque tem alguém que vai abrir a Bíblia para você, vai te dar um texto e você vai se confundir tudo e vai complicar a sua vida e você vai ficar um tanto quanto ali, mais tenso ainda. Será que o Senhor quer falar comigo o que nesse texto? Aí a hora, e eu recebo os e-mails dessa forma, eu tirei, eles dizem tirar a palavra, né? Eu tirei a palavra e me saiu esse texto, pastor. Será que Deus está querendo falar o que comigo? Temos que ter cuidado com essas questões, amados. E o Senhor fala com a gente, sim. Mas prepare para ouvir a voz do Senhor. Prepare-se, amados. Não é de qualquer jeito que nós vamos ouvir a voz do Senhor. E as pessoas enviam os e-mails. Eu recebi de Deus essa revelação, o que é que significa? Poxa, se nem a pessoa que precisa da revelação, da voz do Senhor consegue entender, eu que nem conheço a história vou entender?
Não é? Não funciona assim. No entanto, amados, se nós tivermos uma vida de meditação na palavra, nós vamos ouvir a voz do Senhor, porque Ele vai falar conosco. Ele vai falar. Se você tiver uma vida de meditação, você vai orar antes: Senhor, fala comigo. Vai orar, vai pedir a revelação de Deus, vai ler a palavra. O Espírito Santo de Deus vai revelar a palavra para você, trará a revelação. O Espírito Santo de Deus fará que a palavra torne-se viva e você ouvirá a voz do Senhor. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Precisamos ler, irmãos. Crente que não lê a palavra do Senhor, tem alguma coisa errada na sua fé, excetuando aqueles que não sabem ler, não é? Evidentemente, os que não sabem ler, não se aplica, claro. Mas, crente que sabe ler e não ler a palavra, tem alguma coisa errada com a sua fé. Tem alguma coisa errada. Não vai crescer, irmãos? Não vai crescer. Deus fala através da Bíblia. Letra A. Na própria Bíblia, vemos que ela foi inspirada por Deus. 2 Timóteo 3,16. A própria Bíblia diz que ela é inspirada pelo Senhor. Letra B. Deus falou com Moisés e escreveu a lei. Êxodo capítulo 6, versículo 2. Deus trouxe a revelação a Moisés e a lei foi escrita. Letra C. Deus falava com os profetas e eles escreviam. 1 Pedro capítulo 1, versículos 20 e 21. Os profetas recebiam e faziam a narrativa, como Isaías, Jeremias e vai por aí. São palavras vivas do Senhor. Letra D. Jesus leu as Escrituras no templo. Lucas capítulo 4, versículos 16 e 17. O próprio Cristo leu a palavra. Letra E. Mandou que examinássemos a Bíblia. João 5, 39. Errais por não conhecerdes as Sagradas Escrituras. Queridos, conheçam a Bíblia. Leiam a Bíblia, medite na palavra do Senhor, porque o Eterno vai falar com você. Como Deus fala conosco? Número 5, Deus fala através do Espírito Santo. João capítulo 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Oh, glórias! Esse texto, irmãos, ele é muito profundo. João capítulo 14, versículo 26. Realmente é o Espírito Santo que nos traz a revelação da palavra. A revelação que nós temos, ela vem através do Espírito Santo de Deus. Quando você traz a palavra para dentro do teu coração, a palavra vem à tua mente. Quando você precisa da palavra, Ele te faz lembrar de tudo o que vos tenho dito. Assim disse Cristo Jesus. E é interessante, muitas vezes você está falando a palavra, você está ministrando a palavra e o texto surge na tua mente, a revelação da palavra surge na sua mente. Às vezes você não sabe dar o endereço, você não sabe falar qual o livro, a referência, mas você sabe citar o texto, você sabe que existe na Bíblia, porque o Espírito Santo te faz lembrar no momento certo. É assim que o Espírito Santo de Deus faz, é dessa forma que Ele fala conosco, amados. Mas para que haja essa lembrança, eu preciso tê-la guardada no meu coração. Coração é igual a mente, eu preciso tê-la guardada dentro da minha mente. E eu tenho que encher a minha mente com a palavra de Deus, encher a minha mente, fazê-la transbordar com a palavra viva do Todo-Poderoso. O Espírito Santo é a própria presença de Deus dentro do nosso coração, falando em nosso íntimo todo o dia, nos lembrando das palavras de Jesus e nos ensinando o que precisamos saber para vencer. Além disso, o Espírito Santo é o nosso conselheiro em momentos que sofremos. João capítulo 14, versículo 16. Nós temos um conselheiro, irmãos, e esse conselheiro é aquele que traz alento ao teu coração, que traz o consolo, que traz a paz. É o Espírito Santo. Ele vem sobre você, ele te envolve e traz a paz ao teu coração. Ele te aconselha a andar nos caminhos certos. Na Bíblia vemos os exemplos de pessoas a quem o Espírito Santo se revelou. Por exemplo, a igreja primitiva, ela recebeu o Espírito Santo no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, versículos 1 até o 4. Vale ressaltar que esse texto não refere-se a dons de língua, mas vemos que o Senhor
Ali derramou o Espírito Santo e eles falavam idiomas. Havia aproximadamente 10 nações representadas e cada um ouvia no seu próprio idioma. Não era, portanto, dons de língua como hoje a igreja insiste em afirmar. Letra B, Ananias e Safira. Estes mentiram ao Espírito Santo e receberam as consequências sobre as suas próprias vidas. Atos capítulo 5, versículos 1 a 10. Irmãos, Deus fala conosco através do Espírito Santo. Santifique a vida, prepare a vida e deixe que a graça do Senhor se manifeste. Amém? Como Deus fala conosco? Número 6, Deus fala através do próximo, através de você. Irmãos, Deus fala através de você. Pode ter certeza absoluta que, se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, Ele vai usar a tua boca para trazer a revelação a alguém que precisa. Para trazer uma palavra de conselho, de ajuda, de orientação. Ele usa as pessoas para que, através destas, outras sejam abençoadas. Nós precisamos nos colocar à disposição. Eu, particularmente, já fui muito abençoado, porque Deus já falou comigo através de irmãos, com certeza. Só que nós não podemos endurecer o coração, irmãos. Nós não podemos. Eu já falei isso aqui e vou repetir. No reino dos céus não tem grandes nem pequenos, tem servos. Tem servos. Se você é servo, e se você falar comigo, e se o Espírito Santo testificar, eu vou te ouvir. Vou te ouvir. Porque eu tenho certeza que Deus pode te usar para ministrar a minha vida. Tenho convicção disso. Porque é assim que acontece. Se Deus usou uma mula para falar a Balaão, não poderá usar um servo dele para falar a mim? Será que eu quero ouvir mula? Prefiro ouvir o servo do Senhor. Queridos, só que nós temos um problema sério. Nós fechamos a nossa boca. Nós não gostamos de abençoar o próximo. E às vezes nós temos a palavra de Deus, temos a direção do Senhor que alguém está precisando, mas você fica com vergonha. Talvez a pessoa vai olhar para você, não vai tratá-lo bem, não vai te receber bem, mas também não trataram bem a Jesus, nem receberam bem a Jesus. Então não espere muito, mas faça aquilo que o Senhor te enviar para fazer, colocar na tua boca para falar. Mas lembre-se, se você não estiver com uma vida pura, reta, cheia do Espírito Santo, é engano. É engano que vai sair da sua boca. Nós temos que fechar, cercar nossa vida por todos os lados, para que o maligno não fale através de nós. Isaías capítulo 6, versículo 8. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Oh glórias! Você já falou isso para o Senhor? Eis-me aqui, envia-me a mim? Precisas falar, irmãos. Essa pergunta, queridos, ela é permanente. O Senhor sempre faz essa pergunta: quem coloca-se à disposição? Quem é que ouve? E às vezes nós entendemos esse eis-me aqui, envia-me a mim, como enviado à Índia, ao Japão, aos Estados Unidos, a uma tribo lá no meio da floresta amazônica. Não é isso, irmãos. Esta verdade inicia dentro da sua casa, vindo à igreja. Inicia dentro da sua casa, falando ao seu vizinho. Inicia dentro da sua casa, falando àquele que é próximo. Nós precisamos entender que esse eis-me aqui é colocar-se à disposição do Senhor, para que Ele te use da forma que entender. Foi assim, irmãos, foi dessa forma que a palavra está relatada. Isaías colocou-se à disposição não para ser um grande profeta e falar, não, ele estava preocupado apenas em fazer a vontade do Senhor, na direção do Senhor, e o Senhor que faz acontecer. Amém? Entendamos isso, amados. Deus já se manifestou em muitas maneiras, já usou a natureza, sonhos, nós temos a Bíblia, o Espírito Santo, e até os anjos quiseram anunciar a palavra de Deus, mas o Senhor não o permitiu. Isso está em 1 Pedro 1,12, porque estava reservado para nós esse serviço de ser a presença de Deus andando na terra. Nós precisamos, amados, ser a presença de Deus andando sobre a face da terra, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Hoje nós somos o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 27.
Ou seja, somos a mão, os pés, a voz, na terra para manifestar a vontade daquele que é o nosso cabeça, e o cabeça é Cristo Jesus. Que nós possamos nos colocar à disposição para que Deus nos use para falar ao próximo, para que sejamos boca do Senhor, para levar a palavra de revelação àquele que necessita. Como Deus fala conosco? Igreja, como Deus fala conosco? O Senhor fala através da natureza, através dos anjos, de sonhos e visões, através da Bíblia, do Espírito Santo, mas também através da nossa própria vida, quando o Senhor nos usa para testemunhar do seu poder e da sua glória àqueles que são próximos. Que nós possamos estar prontos para ouvir a voz do Senhor e deixar que a sua glória se manifeste na nossa vida. Precisamos ouvir a voz do Senhor. Precisamos estar prontos para ouvir a voz do Senhor. Deus quer falar com você. Deus quer te abençoar. Deus quer te usar. Deus quer te colocar de pé. O Senhor não é o Deus calado. Deus não é mudo. Deus, Ele tem boca e fala. Nós é que somos surdos. Nós não ouvimos Deus falar. Nós estamos muitas vezes empolgados com aquilo que o homem tem a oferecer e esquecemos da simplicidade de Deus. O homem gosta das coisas complexas, difíceis. Deus gosta das coisas simples e de fácil entendimento. A palavra do Senhor não foi escrita para os teólogos. A palavra de Deus foi escrita para os simples. É assim que está na revelação. A palavra para quem? Para os simples. A nossa versão bíblica é que é complicada. Se você lê a revista corrigida, é difícil. A revista atualizada é difícil de entendimento. Mas se você lê a nova tradução na linguagem de hoje, parece que você está lendo outro livro. Parece que você lê outro livro. Porque a palavra ficou tão simples, acessível. É assim que Deus fala conosco. Deus não usa palavras estranhas que você precisa correr a um dicionário para descobrir o significado. Mas Deus fala de uma forma clara, você entende com facilidade. Esse é o nosso Deus, amados. Não complique, amém? Simplifique, apenas santifique-se e deixe que o Espírito fale com você. E quando falar, não seja duro de coração, mas ouça aquilo que Deus tem para ti. Amém? Que a palavra do Eterno fique gravada em nossos corações. Que o Senhor venha trazer a revelação diária para que nós possamos viver segundo a vontade dEle, como servos, como homens, mulheres, jovens, adolescentes, cheios do Espírito e pronto para dizer ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, faça a tua vontade na minha vida. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia. Nós te louvamos por essa palavra, Senhor. Ó Deus, que tu venhas usá-la para edificar vidas, para que vidas possam, a partir dessa data, a partir desse momento, estar com os ouvidos abertos para ouvir na simplicidade a tua voz, para ver e entender aquilo que tu queres falar, Senhor, para que possam ouvir, que possam ver, que possam entender a tua voz. Oh Deus, prepara-nos para que nós possamos viver segundo o teu coração, andarmos segundo a tua vontade, para que nossos passos sejam em conformidade com a tua vontade, Senhor. E eu quero clamar, meu Deus, a tua bênção sobre cada um desses que ouve esta palavra, que sejam eles tocados pelo teu Espírito e que possam afirmar: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Oh Deus, abençoa-nos e guarda-nos, é o que nós clamamos em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Mensagem número 612.